Olá, irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao curso Fortalecer o Casamento. Eu sou a irmã Stephanie e psicóloga. Vou ministrar com vocês o curso. Qualquer dúvida que tiverem, estou à disposição. Lembrando que quando assistirem às aulas, é importante que estejam junto com o seu cônjuge. E antes de começar, façam oração em conjunto também, que é importante para a interação do casal, né? Ali no começo da nossa parte do PDF, que é o nosso manual que todos têm em PDF, é assim, ele traz uma reflexão bem importante. O Senhor prometeu relacionamentos familiares eternos aos que fizerem e guardarem os convênios matrimoniais. Aqui ele traz a importância de a gente manter os convênios, ser fiéis, castos ao nosso esposo e esposa, né, irmãos? Na próxima página temos o sumário, para vocês verem como é que vai ser cada tema das aulas. O começo tá ali, a família, uma proclamação do mundo, uma visão geral ali, né, que eles falam. A introdução, que a gente vai ver agora. E o primeiro tema é aplicar os princípios do evangelho, vai ser o tema da primeira aula. Lembrando que essas questões aqui do manual não tem atividade. Sugerimos que vocês reflitam juntos, na prática, durante a semana, o que vocês ouviram, que chamaram a atenção, que esse será o maior intuito, vocês colocarem na prática, no dia a dia de vocês como casais, né? Ali na primeira parte que ele traz ali, proclamação ao mundo. Eu vou dar uma lida para vocês, que é importante. Cada palavra aqui é muito importante, que foi pensado com muito carinho e com fé para tocar os corações dos irmãos, né? Proclamação ao mundo. A primeira presidência e o conselho dos 12 apóstolos da Igreja de Jesus Cristo de Santos dos Últimos Dias. Foi a primeira presidência que elaborou essas reflexões essenciais para o casal. Nós, a primeira presidência e o conselho dos 12 apóstolos da Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias, solenemente proclamamos que o casamento entre homem e mulher foi ordenado por Deus e que a família é essencial ao plano do Criador para o destino eterno de seus filhos. Todos os seres humanos, homem e mulher, foram criados à imagem de Deus. Cada indivíduo é um filho, gerado em espírito por pais celestiais, que amam e como tal possui natureza e destino divinos. O sexo é uma característica essencial da identidade e do propósito pré-mortal e eterno de cada um. Lembrando, irmãos, que talvez tenham irmãos aí que não são da igreja, é baseado nas doutrinas da nossa igreja. Respeitamos outras orientações, mas a gente se baseia nas questões da igreja, tá? Na esfera pré-mortal, os filhos e filhas que foram gerados em espírito conheciam e adorava a Deus como seu Pai eterno e aceitarem seu plano, segundo o qual seus filhos poderiam obter um corpo físico e adquirir experiência terrena a fim de progredirem rumo à perfeição, terminando por alcançar seu destino divino como herdeiros da vida eterna. O plano divino de felicidade permite que os relacionamentos familiares sejam perpetuados além da morte. As ordenanças e os convênios sagrados dos templos santos permitem que as pessoas retornem à presença de Deus e que as famílias sejam unidas para sempre, famílias eternas. O primeiro mandamento dado a Adão e a Eva por Deus referindo-se ao potencial de tornar-se pais da condição de marido e mulher. Declaramos que o mandamento dado por Deus e seus filhos, que multiplicarem-se e encherem a terra, continua em vigor. Declaramos também que Deus ordenou que os poderes sagrados de procriação sejam empregados somente entre homem e mulher, legalmente casados. Declaramos que o meio pelo qual a vida mortal é criada foi estabelecido por Deus. Afirmamos a santidade e a vida de sua importância no plano eterno de Deus. O marido e a mulher têm a sonoridade e responsabilidade de amar-se mutuamente e amar os filhos, e de cuidar um dos outros e dos filhos. Os filhos são herança do Senhor. Salmos 127, 3. Pais que têm o sagrado dever de criar os filhos com amor e retidão, atender às suas necessidades físicas e espirituais, ensiná-los a amar e servir uns aos outros, guardar os mandamentos de Deus e ser cidadãos cumpridores da lei, onde querem que morem. O marido e a mulher, o pai e a mãe serão considerados responsáveis perante Deus pelo cumprimento dessas obrigações. A família foi ordenada por Deus. O casamento entre o homem e a mulher é essencial para seu plano eterno. Os filhos têm o direito de nascer dentro dos laços de matrimônio e de ser criados por pai e mãe que honrem os votos matrimoniais com total fidelidade. A felicidade na vida familiar é mais provável de ser alcançada quando fundamenta
fundamentada nos ensinamentos de Jesus Cristo. O casamento e a família são bem-sucedidos, são estabelecidos e mantidos sob os princípios da fé da oração. Da oração, do arrependimento, do respeito, do amor e da compaixão, do trabalho e da atividade criativas salutares. Segundo o modelo divino, o pai deve presidir a família com amor e retidão, tendo a responsabilidade de atender às necessidades de seus familiares e de protegê-los. A responsabilidade primordial da mãe é cuidar dos filhos. Nessas atribuições sagradas, o pai e a mãe têm a obrigação de ajudar mutuamente, como parceiros iguais. Enfermidades, falecimentos ou outras circunstâncias podem exigir adaptações específicas. Outros parentes devem oferecer ajuda quando necessário. Advertimos que as pessoas que violam os convênios de castidade, que maltratam o cônjuge ou os filhos, ou os que deixam de cumprir suas responsabilidades familiares, deverão um dia responder perante Deus pelo cumprimento dessas obrigações. Advertimos também que a desintegração da família fará recair sobre pessoas, comunidades e nações as calamidades preditas pelos profetas antigos e modernos. Conclamamos os cidadãos e governantes responsáveis de todo o mundo a promoverem as medidas significadas para manter e fortalecer a família como uma unidade fundamental da sociedade. Aqui nessa parte, irmãos, na proclamação do mundo, ele traz a importância da gente manter os convênios da igreja, dos irmãos lá, e manter, de forma geral, assim, para outros irmãos que não são da igreja, manter a relação com o cônjuge, diálogo, e se caso, aí no final ele traz aqui, se caso um dos cônjuges maltrate, faça alguma coisa negativa com o outro, com a família no geral, é essencial buscar ajuda, se por acaso ele conseguir, ele ou ela aceitarem ajuda. E se em último caso não quiser ajuda, daí tem que ter medidas mais práticas, né? Para não. Porque a família não precisa sofrer e nem o cônjuge, né? Tem que ver a mudança, né? E tem uma parte que ele traz interessante aqui, irmãos, que é a parte de ajuda mútua. Ali ele traz bem certinho, na Advertimos, que ele traz obrigações são iguais, divididas entre os cônjuges. Ou seja, não é só a mulher que lava a louça, não é só a mulher que faz comida, como, graças a Deus, a gente tá com nossos direitos de mulher mais avançados, né? Ainda tem muito que avançar, a gente sabe disso, né? Mas a gente temos trabalho também, né? Temos estudo, daí a ajuda é mútua, às vezes. Quando o marido tá trabalhando, a mulher faz essa coisa. Quando a mulher tá trabalhando, o marido também pode fazer. Pode lavar uma loucinha, fazer uma comida, cuidar dos filhos, né? Pode cuidar da casa. E é bem isso que ele tá na orientação para os irmãos que estão no curso e os irmãos da igreja também. Na próxima parte, que a gente tá na introdução, o propósito desse guia. Aqui a gente vai ver o propósito do guia, como é que vai ser. O convênio do casamento oferece-lhes a mais elevada possibilidade de paz e felicidade nessa vida e vida familiar eterna, no mundo vindouro. No mundo vindouro, ele fala o mundo aqui, no palavreado da nossa igreja, assim, o vocabulário da igreja. Ainda que gloriosas, essas bênçãos exigem um esforço significativo. Muitos casais têm enorme dificuldade em seu relacionamento conjugal. O presidente Gordon Harlan declarou: nossa maior preocupação talvez seja a família. A família está desintegrando-se no mundo inteiro. Os velhos laços que unem pai e mãe e filhos estão rompendo-se por todas as partes. Estamos presenciando tal realidade mesmo em nosso meio. Há números excessivos de lares desfeitos em nosso próprio povo. O amor que conduziu ao casamento por algum motivo desapareceu e em seu lugar instaurou-se o ódio. O coração de muitos está partindo e inúmeras crianças choram. Este guia contém recursos que o ajudarão a participar de curso Fortalecer o Casamento, desenvolvido pela LDS Family Service. O objetivo desse curso é contribuir para um relacionamento harmonioso e amoroso entre você e seu cônjuge. As sessões ocorrem como as demais aulas da igreja. Os princípios do evangelho constituem a base e o fio condutor das sessões. Além disso, a atividade de aprendizado e reflexões profissionais o ajudarão a integrar os princípios e habilidades em sua vida. Que ele trouxe aqui princípios da igreja, vamos postar também reflexões dos nossos líderes, de profissionais, que nem psicólogos,
psicólogos, psiquiatras também, experiências de outros casais também que passaram por esse curso antes e depois, o quanto é importante. É essencial esse curso para todos nós, né, irmãos? Participar do curso. Esse guia aborda 6 temas que podem ajudá-lo a fortalecer o seu casamento. O instrutor do curso deve escolher em quais assuntos concentrar a atenção, com base nas necessidades e interesses dos alunos. Pode ser que alguns temas exijam mais que uma sessão. Um curso típico deve incluir de 6 a 8 sessões. Leia esse guia com cuidado e faça as atividades práticas propostas em cada sessão, desde que todo o coração e aprendizado do conteúdo e aprendizado de suas habilidades. Você tirará o máximo proveito do curso ou dar contribuições em classes e explicar as doutrinas específicas que aprender. Como no caso nossas aulas são gravadas, a gente pode explicar todas as partes dos temas. Isso que é importante, né, das aulas gravadas, né? Contribuir para os debates. Você tirará maior proveito desse curso se participar ativamente. Para isso, prepare-se para as sessões envolvendo-se. Aqui ele traz envolver-se. Nós vamos colocar a parte prática mesmo. A gente quer que vocês coloquem durante a vivência de vocês com casais. Por exemplo, alguma coisa chama atenção durante a aula aqui. Aqui é a questão que eu falei lá, da ajuda mútua do marido e da mulher na casa. Daí trazer esse assunto em casa, trazer mais de uma vez, expor, né? É importante isso entre vocês, né, irmãos? Na próxima parte, nós vamos ver a parte da introdução ainda. Concisão. Seus comentários devem ser breves a fim de que os outros tenham possibilidade. Aqui, no caso, vai ser que nem eu falei, assim, vai ser a parte de vocês falarem entre vocês sobre essa aula que vocês estão assistindo durante a semana, no dia a dia de vocês, seja em casa, seja em algum momento que vocês tiverem de vocês, que é essencial o casal ter o momento, né? Equilíbrio. Você pode pronunciar sempre que o tempo permitir, contanto que dê aos demais participantes oportunidades. Aqui vocês podem muito bem na parte de equilíbrio e concisão, quiserem comentar alguma coisa, postar no grupo aí, eu achei bonita essa parte, tá, por causa disso. Essa é a interação que a gente vai fazer com os alunos. Se caso vocês quiserem postar alguma coisa interessante, vocês são livres para postar no grupo, perguntar se vocês têm a nossa disponibilidade. Aplicar a doutrina e princípio. Aqui é que eu falei, que nem agora há pouco. Aplicar durante a semana vocês. É importante ficar na prática. Colocar os temas que vocês viram nessa aula na prática de vocês. Você fortalecerá seu casamento ao aplicar os princípios que aprendeu nesse curso. O presidente Howard... Continuando na parte de aplicar as doutrinas, ali, o presidente Howard lhe observou: só conhecemos algo acerca do Evangelho depois que desfrutarmos as bênçãos divinas da obediência a cada um de seus princípios, ou seja, praticar. Viu aqui, praticar, escrever, se caso achar melhor escrever, ouvir de novo as aulas, voltar a ouvir, né, durante a semana novamente. Vocês são livres de ver quantas vezes quiser as aulas. Tirar dúvidas também. Quanto mais você praticar as novas habilidades, mais facilidade terá para aplicá-las quando surgir a ocasião. Procure aumentar continuamente seu atendimento dos princípios e doutrinas do Evangelho relacionado ao casamento. Que o Senhor o abençoe nesse empenho justo. Agora nós vamos entrar de forma mais direta nos temas que está no manual. Que é o primeiro tema, na aula 1, aplicar os princípios do Evangelho. Os irmãos que são da igreja estão convidados a aplicar, porque todos os cursos são baseados no Evangelho e no tema, né? Os irmãos que não são da nossa igreja, convidamos a conhecer um pouco mais da nossa igreja, né? E não precisa, caso os irmãos tenham alguma dificuldade, alguma coisa, ele está explicando tudo aqui durante o manual, tá? Ele vai trazer os apontamentos do evangelho, tal, e etc. E vamos iniciar a aplicar os princípios do evangelho. O presidente Elsa Terf Berson ensinou: o casamento é o princípio mais glorioso e sublime do Evangelho de Jesus Cristo. Nenhuma ordenança é mais importante, sagrada e necessária para a felicidade eterna do homem. A felicidade ao convênio matrimonial proporciona a mais elevada alegria nesta vida e grandiosa recompensa na vida futura. A primeira presidência e o coro dos 12 apóstolos afirmam que a felicidade na vida familiar é mais provável de ser alcançada quando fundamentada nos ensinos do Senhor Jesus Cristo. Quanta alegria e felicidade você sente em seu casamento? É uma pergunta para refletir. Quanta alegria e felicidade você sente em seu casamento? Que princípio do Evangelho você pode aplicar que aumentará sua felicidade no casamento?
relação à segunda pergunta. Vocês fazem primeiramente, interiormente para vocês. Caso acharem necessário, escreve no papel e responda. O alicerce para a felicidade no casamento. O presidente Gordon Hart advertiu: a família está desintegrando-se no mundo inteiro. Os velhos laços se uniam, pai, mãe e filhos, estão desfazendo-se em todas as partes. O coração de muitos está partido, há lágrimas nos olhos de inúmeras crianças. Muitos casamentos terminam em divórcio. Ao depararem-se com problemas e dificuldades no casamento, alguns desanimam e pensam em desistir. Muitos outros procuram honrar seu compromisso para com sua relação conjugal. Empenham-se para resolver os problemas e encontram satisfação, paz e felicidade no casamento. Você pode fortalecer seu casamento e manter a família em segurança, seguindo os conselhos oferecidos na proclamação da família, que a gente viu lá no começo. Achará soluções para os problemas estudados os ensinamentos do Salvador e seus servos, e orando diligentemente para receber a orientação do Senhor. Por meio da oração, receberá forças para guardar seus convênios e lidar em harmonia com o cônjuge. Pode arrepender-se de maus hábitos e perdoar. Aprenderá formas de resolver problemas e comunicar-se a fim de solucionar divergências e evitar conflitos em potencial. Fortalecer o casamento. Os princípios abaixo ajudarão a fortalecer o seu casamento. Seguir os princípios do Evangelho. Na proclamação da família, a primeira presidência e o Código dos 12 declaram: o casamento e a família bem-sucedida são estabelecidos e mantidos sob os princípios da fé, da oração, do arrependimento, do perdão, do respeito, do amor, da compaixão, do trabalho e de atividades recreativas salutares. As observâncias desses princípios o levará à retidão pessoal, à proximidade com Deus. À medida que crescer a dignidade pessoal, aumentará também sua estima e gratidão pelos outros, incluindo os familiares. Ao nos tornarmos discípulos do Senhor, receberemos orientação divina em todos os aspectos da vida, incluindo a maneira de ser um bom marido e uma boa esposa. Ao nos formarmos e tornarmos discípulos, a verdade é nos revelada. O conhecimento das coisas como são, como farão e como serão, doutrina em convênios, 93 e 24. Como seguir o caminho de Cristo? Você terá uma nova perspectiva do tocante a questões familiares, pois verá as coisas como realmente são. Jacó 4:13. Assim, é bem provável que reações negativas como irritação, raiva ou desespero sejam substituídas pelas atitudes cristãs de amor, paciência, bondade e mansidão. Você verá mais facilmente que as fraquezas são inerentes à condição humana. E aprenderás a ver os erros como unidade de aprendizagem e pensamento. Ainda na página 3, nós vamos no próximo tema, que é comprometer-se com o casamento. Ser comprometido com o casamento. Quando lhe perguntaram se o divórcio era lícito, o Salvador ensinou o comprometimento que deve haver na relação conjugal. Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Assim, não são mais dois, mas um só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. O que Deus ajuntou, não o separe o homem. Mateus 19, 5, 6. O L. de Bruce Hanfel, 270, ensinou que o casamento é um convênio, não um contrato. As partes que firmam um contrato tendem a separar-se quando surgem problemas, mas quando aparecem problemas num casamento rígido por convênios, afirmou Werner Hanfel, o marido e a mulher devem empenhar-se para resolvê-los. Eles casam-se para dar de si mesmo e crescer. Ligados por convênios um ao outro, à comunidade e a Deus. Embora o amor seja mais uma questão de decisão do que emoção, seus sentimentos de amor pelo cônjuge podem crescer ou diminuir ao longo das tempestades da vida. Quando surge dificuldade, algumas pessoas voltam as energias para pensamentos de separação ou divórcio. Em vez de resolverem os problemas e buscarem ajuda caso necessário, a menos que você assuma um compromisso firme com seu
casamento de seu cônjuge. Não terá o alicerce necessário para as adversidades que virão. Os casais comprometidos estão dispostos a investir tempo e energia para fortalecer o seu relacionamento. Quando você compromete com o seu conhecimento, está pronto a comunicar-se, resolver problemas, perdoar erros, sobrepujar fraquezas e mostrar maior empatia pelo cônjuge. Aí no próximo tema, que é guardar seus convênios, os convênios. Alianças sagradas entre Deus e seus filhos constituem bênçãos a mais que ajudam a salvar a família. Ao encontrar problemas, você pode recordar seus convênios a fim de achar forças para resolver as dificuldades. Os convênios podem ajudar de diversas maneiras. Os convênios aumentam a motivação. Ao selar-se no templo, você entra no novo e eterno convênio do casamento. O Senhor comprometeu dividir tudo o que possui com aqueles que guardam esse convênio. Ver Doutrina Convênio 132, 19, 20. O presidente Joseph Smith declarou com ênfase: nada preparar de modo mais rápido a humanidade para a glória do reino de Deus do que a fidelidade ao convênio do matrimônio. Os convênios guiam o comportamento. O convênio batismal de seguir a Cristo exige que amemos o próximo. Pressupõe guardar os mandamentos, aliviar os fardos alheios, chorar com os que choram e consolar com os que necessitam de consolo. Ver Mosias 18, 8, 9. Esses dizeres. Na próxima parte ali, que tem a continuação na página 4 daquele PDF que os irmãos têm aí, né? Do Fortalecer o Casamento do curso. Vamos continuar. Você fez outros convênios de seguir a Jesus Cristo e servir a Ele e seus filhos? Se guardar esses convênios com constância, conseguirá resolver a maior parte dos problemas que surgirem em seu casamento, se não todos. Os convênios abençoam os casais. Tal como fez o Abraão, o Senhor abençoou o seu povo do convênio. Ver Abraão 2:9. O Elder Reif observou que, por meio da obediência aos convênios, descobriremos reservas ocultas e forças, e fontes internas e profundas de compaixão. Essas bênçãos o fortalecerão durante momentos conturbadores e difíceis. Os convênios ajudam a salvar os filhos. É um outro subtópico. O presidente Park, do Coro dos 12 Apóstolos, ensinou: se os pais guardarem os convênios feitos no altar do templo dos seus filhos, estarão ligados a eles para sempre. O presidente Brigham Young ensinou que os filhos cujos pais forem selados no templo serão herdeiros legais do reino e de todas as suas bênçãos e promessas. Ao guardar seus convênios, você fortalecerá seus e os ajudará a permanecer fiéis ao Evangelho de Jesus Cristo. Aqui ele traz mais uma vez a importância dos convênios da igreja para a gente conseguir manter o nosso casamento. Tentar melhorar a cada dia. Ponderar, né? Como nós dizemos sempre. Muitos casais ficam assoberbados diante da ideia de se tornarem perfeitos, como é perfeito seu Pai que está nos céus. Mateus 5:48. O desânimo é uma das principais armas de Satanás. A perfeição leva tempo e não é provável que ocorra nessa vida. Se você desistir de si mesmo e de seu cônjuge, abrirá as portas para mais influências. Mas caso tenha fé e continue esforçando-se, terá êxito. Nenhum mortal é perfeito. O Elder Russell Nelson, do Coro dos 12 Apóstolos, que hoje agora é nosso presidente, né? O presidente Russell Nelson, nosso profeta atual, descreveu o processo que conduz à vida eterna. Vamos dar o máximo de nós e empenharmos para melhorar cada dia. Quando nossas imperfeições se manifestam, temos que corrigi-las. Estamos mais dispostos a perdoar as falhas em nós mesmos e nas pessoas que amamos. Podemos ser conciliadores e pacientes. O Senhor ensinou: não podeis. Essa frase é bem interessante, né? Na outra página, na página 5, continuação dessa questão aqui, suportar a presença de Deus agora. Portanto, continuar paciente até que seja aperfeiçoado. Aqui ele traz bem interessante, em Doutrina e Convênio 107.3. Ter paciência, né? Se errar uma vez, aí se esforçar para melhorar, né? É bem importante que ele traz aqui, que é diálogo entre o casal, tirar um momento para vocês, porque nós, como ser humano, a gente desempenha vários papéis, seja de filho, irmão, esposo, marido, pai.
E é importante respeitar cada papel desse, né? O momento do casal, o momento do pai e mãe. Esses momentos são muito importantes ter, né? O diálogo entre cada pessoa é importante. Ali na próxima parte, ali na mesma página, a alegria da família eterna. Pense na imensidão do espaço e no número da criação de Deus. O mesmo Deus que criou o mundo sem fim declarou que sua obra é glória e levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. Moisés 1:39. A obra de salvação está em curso há muito tempo. Deus deseja que você tenha sucesso. Você pode receber as bênçãos que ele reservou e cumprir os convênios a seguir a princípios do Evangelho. A família é a criação de Deus e desempenha um papel central em seu plano. O presidente Gordon Hinckley ensinou. O Senhor ordenou que os casamentos nos cansássemos, que vivemos juntos em amor, paz e harmonia, que tivéssemos filhos e os criássemos em seus santos caminhos. Afinal, é disso que trata o Evangelho. A família é a criação de Deus e a criação fundamental. A solução para fortalecer a nação é fortalecer as famílias. Estou certa que se buscássemos as virtudes uns dos outros e não as faltas, haveria muito mais felicidade nas famílias de nosso povo. Haveria um número bem menor de divórcios e de infidelidade. Muito menos rancor, raiva e brigas. Haveria mais perdão, mais amor, paz e felicidade. E assim o que o Senhor quer que seja. A prática. Discuta com seu cônjuge de que maneira os princípios do Evangelho, como a fé, a oração, o arrependimento e o perdão, respeito e amor. E os convênios podem fortalecer seu casamento. Redija um plano para efetuar as melhores necessidades. Comece concentrando-se na área da maior necessidade. Que aqui ele traz é importante a gente ficar na prática, né, irmãos e irmãs? Analisar a questão do casal, do cônjuge, ter aquele diálogo, fazer metas, né? Para melhorar questões que podem estar gerando conflitos, ou melhorar ainda aquela que já está boa. Ali embaixo, escrituras. Estuda as escrituras abaixo e pense em maneiras de aplicá-las em seu casamento. João 8:31-32. 1 Coríntios 2:9. Doutrina e Convênios 76, 5 e 10. Aqui é importante a gente ler essas doutrinas, né, durante as práticas, para a gente analisar, né, durante, né, os irmãos analisar aí, cada situação, cada casal tem uma situação diferente, né, analisar e ponderar com ao modo do Senhor, né, é importante. E mais uma reflexão profunda que os nossos líderes, inspirados no Espírito do Senhor, né, colocou para refletir no final. Ao nos tornarmos os discípulos do Senhor, receberemos orientação divina em todos os aspectos da vida, incluindo a maneira de ser um bom marido ou uma boa esposa. Que ele traz, né, como é importante a gente ser um bom marido, uma boa esposa, né, e ter aquele diálogo que a gente falou, né. Agradeço a atenção de todos nessa primeira aula nossa. Orientamos que os irmãos e irmãs fechem com uma oração em conjunto, ponderando com esses primeiros dizeres, reflexões importantes. Em breve vai ser posta a próxima aula, tá bom? Abraço!